todos e todas. O meu nome é Juliana, eu sou educadora ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e hoje eu vou conduzir a live. Eu queria primeiro agradecer a equipe da Anvi, que nos cedeu essa plataforma e que deu todo o apoio para que essa live acontecesse. O tema de hoje é sustentabilidade. O que é sustentabilidade, né? Essa palavra é tão bonita. Sustentabilidade é uma busca pelo equilíbrio entre disponibilidade dos bens naturais e a utilização desses bens pela sociedade. O teólogo Leonardo Boff define sustentabilidade como a garantia de que todos os seres vivos têm a condição de viver, se reproduzir e permanecer na natureza. Segundo ele, sustentabilidade também diz respeito ao cuidado, que é a atitude de renúncia a toda agressão e violação da natureza. Atitude de zelo em curar os males passados e impedir os futuros. O despertar para uma vida mais sustentável é um processo e ele acontece de maneira diferente para cada pessoa. A gente só precisa se permitir. Hoje eu vou conversar com a Letícia. A Letícia se permitiu e ela tem muito a falar sobre esse assunto. A Letícia, ela é graduada em jornalismo, com curso técnico em meio ambiente e pós-graduação em comunicação, empreendedorismo e mídias digitais e pós-graduação em ciência holística. Ela também já fez parte da equipe da SEMAS, atuando como educadora ambiental, e participou da Juventude Lixo Zero Brasil. Desde 2014, ela é embaixadora do movimento Lixo Zero em Blumenau. A Letícia também atua como jornalista para alguns portais e startups, e além disso ela tem um blog, o Sustentações, onde ela compartilha dicas e sugestões para uma vida mais sustentável. Eu quero dar um bom dia para a Letícia, agradecer muito a presença dela aqui e já começar emendando uma pergunta, que é, Lê, como é que esse processo de sustentabilidade ele iniciou na tua vida? Bom dia, Ju, bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite, primeiramente. Esse processo de sustentabilidade para mim foi muito natural, na verdade. Eu acho que inconscientemente, desde criança, eu fui introduzida nesse mundo por desenhos animados, né? Tem aqueles filmes da Disney que a gente gosta de ver, que são relacionados ao meio ambiente, Pocahontas, Bambi, enfim. E eu gostava muito... tem Capitão Planeta também, então tinha alguns desses desenhos que eu assistia e conforme eu fui crescendo, eu fui gostando de ver programas ambientais também. Tinha algumas reportagens especiais do Globo Repórter, eu gostava de assistir aquele programa Expedições também, que era sempre na Amazônia, nas florestas, assim, eu gostava muito de ver natureza. E aí eu comecei a faculdade de jornalismo e foi mais, na verdade, para o fim da faculdade que essa questão ambiental começou a me despertar mais fortemente. De alguma forma, eu entrei em contato com aquele grupo de observação de aves. Existem muitas pessoas que gostam de observar aves, então eu achei muito interessante esse tema. Usei esse tema para fazer um dos projetos da faculdade, então eu fiz um documentário sobre o grupo que existia aqui no Vale do Itajaí de observação. E como meu último trabalho da faculdade, o TCC, eu fiz uma comparação dos dois programas que eu assistia na época, que era o Globo Repórter e o Expedições, com foco em jornalismo ambiental. E eu queria entender como é que funcionava essa questão do espetáculo da natureza na televisão, porque os dois programas tinham linhas bem diferentes. E a partir daí a coisa foi crescendo naturalmente. Um ano depois de eu me formar, eu criei o meu blog, em 2013. E para conseguir escrever no blog, eu criei o blog porque eu tinha essa necessidade de falar com as pessoas sobre as questões ambientais, né? Eram questões que me preocupavam, que me chamavam a atenção e eu sentia a necessidade de transmitir isso também. Então, para conseguir falar sobre isso, eu pesquisava muito. E foi através das pesquisas, de ler sites, de ver documentários, que eu fui me informando, fui me conscientizando. Então, essa busca começou muito naturalmente e ela acontece até hoje e vai acontecer até o final da vida, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre, sempre. E eu acho legal que, especialmente essa questão da sustentabilidade, depois que a gente começa uma coisinha, não tem como voltar atrás. É aquela ideia de que quando a mente se expande, ela não volta ao tamanho normal, né? Então, assim, a gente começa prestando atenção em uma coisa. Eu vou começar a separar um lixo em casa, né? Então, vou fazer coleta seletiva, vou começar a compostar. Aí eu começo a compostar em casa, gerar o meu próprio adubo. O que eu vou fazer com esse todo de adubo? Eu posso ter plantas. Então, as plantas podem ser flores, pode ser horta. Eu posso começar minha própria horta em casa.
Então eu vou passar a comer melhor, mais saudável, plantas sem agrotóxico. Então a gente começa a pensar em outras coisas. Uma coisinha vai puxando a outra, né? É isso mesmo. Então tá, Lê, a nossa segunda pergunta. Eu vou falar para o pessoal que quiser, que estiver assistindo a gente ao vivo no YouTube, se eles quiserem perguntar alguma coisa para a Letícia, a gente vai fazer isso no fim da live, mas vocês já podem ir deixando as perguntas que depois eu vou ler. Então, agora falando um pouquinho desse momento, né, do isolamento social, né, causado pela pandemia de Covid-19, as pessoas, elas costumam passar mais tempo dentro de casa, né, e consequentemente elas têm mais tempo para cuidar de si, para cuidar da família, né, do próprio lar. Tu vê isso como uma oportunidade de reflexão, de mudanças de hábito? Ah, com certeza. Quando a gente está no automático do dia a dia, não sobra tempo para prestar atenção, né? Prestar atenção em si, nos outros, no ambiente. Então, acho que só esse momento de ficar em casa, a gente não consegue ter a nossa vida normal, né? Que seria de sair para ir trabalhar, para curtir com os amigos e tal. Então, a gente precisa ficar em casa por uma questão de segurança, de saúde para todo mundo, e isso já começa a despertar, né? Então, eu preciso ficar em casa para não pegar o vírus, para não transmitir o vírus, por uma questão de solidariedade, de generosidade, e ao mesmo tempo eu tenho mais tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Então, eu acho que é automático esse processo da gente começar a perceber as coisas. Eu tenho falado com algumas pessoas que trabalham na área de construção, e eles falaram que a busca por móveis, por ferramentas, cresceu muito, porque as pessoas estão em casa e elas querem fazer alguma coisa em casa, querem melhorar a casa. Então, o simples fato de a gente ficar mais tempo em casa, a gente já começa a prestar atenção o que pode ficar melhor, né? O que precisa de algum cuidado extra. E esses cuidados que a gente vê para fora, a gente começa a ver para dentro também, né? A gente tem aquele tempo, hoje... Nossa, eu tô cansada, hoje eu preciso descansar, eu preciso me cuidar, o que eu vou fazer? Eu preciso relaxar, o que eu vou fazer para me desestressar, né? Então, a gente começa a ver formas de cuidado em tudo ao nosso redor. Eu acho bem interessante esse momento de quarentena para isso. E, além disso, a gente consegue ver, né, todos os veículos já noticiaram a própria questão ambiental em si, externa, né, à nossa casa. Desde os tremores da terra que diminuíram devido à queda na movimentação de pessoas, até os animais que, por falta de gente nas ruas, começaram a perambular por aí, explorar os ambientes, a questão da queda de emissões de gases de efeito estufa por conta da paralisação das atividades industriais ou a diminuição dessas atividades. A gente consegue ver como tudo está relacionado, né? Interconectado. Então, eu realmente espero que as pessoas consigam ter esse despertar de reflexão nesse momento de pandemia. As coisas não podem ficar as mesmas, né? As coisas têm que mudar. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta, Lê. Que as pessoas que estão interessadas em começar a ter uma vida mais sustentável, o que tu acha que é a mudança mais fácil? Como é que elas podem começar de uma maneira mais fácil, os primeiros passos? Eu acho que é fácil começar por aquilo que está próximo, né? E, assim, quando a gente vive, a gente já naturalmente consome. A gente consome água, a gente consome ar, consome roupa. Mas a forma como a gente vive no mundo é que realmente faz a diferença. Então, a gente precisa consumir de uma forma consciente. O que significa consumir de uma forma consciente? É pensar que, ao mesmo tempo que eu estou usando aquele bem natural, eu vou usar água, mas existem outros bilhões de seres vivos, não só de pessoas, de animais e plantas que também precisam desse recurso. Então, como é que eu posso fazer isso em casa? Economizar água, fechando a torneira, aquelas coisas básicas que a gente sempre ouviu, né? Fechar a torneira para escovar dente, para lavar a louça, para tomar banho, né? Enquanto está se ensaboando. A questão da energia, de trocar por lâmpadas LED especialmente. E também tem as fluorescentes que são boas, mas as LEDs são melhores, elas duram mais tempo, elas não têm metais pesados, são mais fáceis de reciclar, que é só plástico e componente eletrônico. A própria questão dos resíduos, que eu vejo que é a mais visível para nós, né? Porque a gente compra muita coisa embalada, então a gente acaba gerando muitos resíduos. Então é fácil ver
acumulando aquilo ali, especialmente agora na quarentena, que a gente acaba comprando mais coisas. Eu gosto de propor sempre o desafio de não deixar os resíduos em casa por uma semana, pelo menos, né? Para você conseguir perceber o tanto de lixo que gera. E a partir disso, tu consegue ver como que dá para diminuir esse resíduo. Será que dá para cozinhar mais em casa? Comer mais fruta, mais verdura? O tal do descascar mais e desembalar menos. E aí dá para começar a fazer compostagem, que é uma coisa muito fácil de fazer. A gente só precisa de um espacinho. A compostagem nada mais é do que transformar todo o resto de comida em adubo. E aí a gente pode ter um minhocário, no qual as minhocas fazem o trabalho da compostagem por nós, né? E a gente pode também ter uma composteira, ou quem mora em casa pode enterrar no jardim. Então, existem várias formas de começar. Eu acho que é sempre interessante para que a pessoa consiga fazer desse processo uma questão autônoma, né? De ela ter total autonomia sobre isso, de se perceber enquanto um ser vivo nessa teia da vida que existe no planeta Terra, né? Então, entender que tudo que a pessoa faz gera consequências, tem uma ação, seja uma ação para ela mesma, ou para o próximo, ou para o ambiente, e que é sempre melhor buscar o lado bom das ações, né? Então, gerar uma onda que seja positiva. E a pessoa só consegue fazer isso refletindo sobre a forma como ela vive. Então, o que ela consome em termos de produtos, de serviço, de onde vêm esses produtos, eles são feitos com que tipo de material, com que tipo de mão de obra, eles são feitos localmente ou são feitos lá longe e gastam um monte de gás, de efeito estufa para chegar até aqui. Essa questão de começar as medidas de sustentabilidade, como eu falei antes, a gente faz uma e elas vão se puxando, né? E quanto mais a pessoa se envolve nesse mundo, mais ela vê o quanto que ela tem para melhorar. Mas para fazer em casa, assim, eu sugiro muito essa questão dos resíduos, de economia de água, de economia de energia, de alimentação, buscar consumir alimentos orgânicos do produtor local. Então, ir na feira, se possível, então comprar orgânico no mercado. A própria questão do que a gente consome de produtos para limpar a casa, por exemplo. Existem todos aqueles produtos químicos que tem no mercado, só que muitos deles têm componentes que são tóxicos, tanto para o nosso corpo quanto para o ambiente, porque polui a água. Então, é interessante buscar formas mais naturais de limpeza. Eu aqui em casa, por exemplo, uso basicamente sabão de coco, vinagre, álcool, bicarbonato de sódio. E quando eu compro algum produto, eu leio todos os rótulos para saber exatamente quais são os ingredientes, né? Se uma pessoa normal leva 1 hora no mercado, eu levo 3, porque eu leio absolutamente tudo, assim, para buscar realmente aqueles produtos que são mais naturais possível, sabe? Uhum. Interessante, como tu falou, né? A partir do momento que tu começa, depois tu não consegue voltar atrás. Então, uma coisa puxa a outra. A pessoa pode começar devagarzinho, mas o importante é não parar, né? Sempre querer estar numa evolução em relação a isso. Uma coisa muito fácil, que muito se fala faz anos já, é a questão da sacolinha plástica, por exemplo. Né? Que é trocar a sacola plástica por sacolas de pano. E aí a pessoa sempre me pergunta, é uma das perguntas que eu mais escuto, assim, mas aí como é que tu faz para colocar o lixo em casa se não for na sacola plástica? E é muito simples, na verdade, porque quase tudo que a gente compra vem embalado. Então eu uso as próprias embalagens para colocar os resíduos dentro, uma embalagem grande para colocar os pequenos, e no lixo do banheiro eu uso saco de pão, saco de papel. Dá para usar caixa de papelão também. Então, assim, é uma coisa muito simples, é só não pegar a sacolinha plástica, mas ela já faz toda uma mudança, porque você começa a pensar, nossa, como é que eu vou buscar uma alternativa para isso? Aí você começa a raciocinar e ver qual que é o impacto. Mas é só uma sacolinha plástica, mas quantas sacolas uma pessoa usa quando vai no mercado? Agora multiplica por todas as pessoas que vão no mercado em todas as cidades do mundo. E é um resíduo que não degrada, facilmente se perde na natureza. Tem muita gente que joga a sacola inteira no lixo. Ela não usa nem como um armazenamento, né? Ela joga direto no lixo como se fosse uma embalagem qualquer. Então, se for pensar, é um produto que utiliza petróleo, que é um processo caríssimo, super poluente, que leva um tempão para produzir
uma sacola e a gente usa a sacola por 10 minutos e já enterra de novo. Não faz sentido. A gente vive numa cadeia de produção e desperdício muito grande. E o planeta não consegue sustentar isso. Por isso que sustentabilidade tem a ver com formas de vida em equilíbrio. Porque se a gente viver de uma forma que o planeta não se sustenta, não é só ele que vai junto, não é, né, só o planeta que vai estragar. A gente vai junto porque a gente mora aqui. Então, muito quando se fala em preservação ambiental, é a preservação da nossa própria espécie, junto com todas as outras espécies. Então, o que a gente realmente precisa ter é um pensamento sistêmico, um pensamento holístico, entender que a gente mora num sistema e que, como se fossem engrenagens. Então, quando a minha engrenagem gira, a que está acoplada a mim gira junto. Então, é essa ideia. Tudo que a gente faz tem efeito no mundo, tem consequência. Não dá para pensar que não existe. Assim como a gente é afetado por tudo que nos acontece também. Então, a gente precisa estar sempre pensando nisso. De que forma que eu consigo viver em equilíbrio comigo mesma, com o outro e com o meio. Tentar sempre buscar essa melhor convivência, que gere o menor impacto negativo e o maior impacto positivo. Tu achas que quando a gente cuida de si mesmo e quando a gente cuida da outra pessoa, a gente também está cuidando do planeta? Com certeza, porque justamente está tudo interligado, né? Tudo é interdependente. E tem um pensador indiano, Satish Kumar, que foi o fundador lá da Schumacher College, onde eu estudei, que eu fiz ciência holística. Ele conta que sustentabilidade é cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do meio. Então, é esse pilar. Quando a gente pensa na sustentabilidade, aquele outro significado padrão, né? É a questão da justiça social, equilíbrio ambiental e economicamente viável. É como se fosse a mesma ideia, mas com outras palavras, né? Então, é cuidar de si, porque se a gente não tá bem, a gente não tá nem aí para ninguém, né? Eu sempre dou o exemplo de que quando a gente tá com febre, tá doente, a gente só quer ficar na cama, dormir e se recuperar. A gente não tem cabeça para pensar em mais nada, né? E nem condições físicas. Então, quando a gente se cuida, a gente fica num estado bom, tanto para nós mesmos, de mente, de corpo, de espírito, quanto preparado para prestar atenção no outro. E é uma questão simultânea. Quando a gente cuida de nós, nós também estamos cuidando do outro, porque a gente se predispõe, já está numa posição de cuidado do outro. Quando a gente cuida do outro, a gente fica mais feliz. Quando a gente cuida do meio, a gente consegue perceber que a nossa ação gera um benefício maior e isso também nos estimula a fazer mais. Então, é realmente um sistema tudo intrincado, assim. A gente cuida do outro, cuida de si, cuida do meio. Tudo isso é uma forma de sustentabilidade. E também porque quando a gente faz aquilo que nos dá satisfação, aquilo que a gente se sente realizado fazendo, a gente fica feliz, né? E a felicidade se espalha. E é um exemplo. Então, nós sempre estamos sendo observados. E a gente é observado nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa forma de vida. Então, é muito bom pensar que a gente precisa ser o melhor exemplo, né? Tanto para nós mesmos quanto para o outro, que a gente está sempre sendo observado, a gente nunca sabe quem está olhando e o que aquela pessoa pode absorver do nosso exemplo. O exemplo vem muito mais da tua atitude, muitas vezes, do que tu fala, né? Não adianta tu ter um discurso e depois ter atitudes completamente, né? Completamente opostas ao teu discurso, né? Exatamente. É aquele ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É essa a ideia. E quando a gente fala em alimentação, Letícia, tu achas que ela também afeta o meio ambiente? Ah, com certeza. Até se diz que a alimentação é um ato político, né? Na verdade, todo tipo de consumo é um ato político, porque viver em sociedade é um ato político, né? Quando a gente compra alguma coisa, a gente manifesta nossos desejos, nossos interesses, nossa linha de pensamento, nosso posicionamento enquanto ser humano na sociedade, enfim. E a alimentação está muito relacionada a isso, a nossa forma de vida, que tipo de alimento que eu quero consumir para me manter
mas também está relacionado diretamente ao impacto ambiental, porque absolutamente tudo que a gente consome é um pedaço da natureza. Absolutamente tudo, de alimentação a celular. Absolutamente tudo tem algum pedacinho da natureza dentro. E em termos de alimentação, principalmente porque para fazer qualquer alimento precisa de muita água, precisa de solo. Qualquer produto industrializado precisa de matéria-prima que foi plantada, cultivada, regada. Então, realmente a gente precisa ter consciência de que a nossa alimentação gera um grande impacto no planeta. E é até legal de fazer, tem uns testes de pegada ecológica em que eles contabilizam muito essa questão da alimentação. E quando a gente responde os testes, a gente consegue perceber, muitas vezes, como a nossa alimentação gera impacto. Quanto mais carne a gente come, maior o impacto. A pecuária é uma das atividades humanas que mais gera gases de efeito estufa, e não só isso. Tem todo o desmatamento de florestas para fazer pastagem para gado ou para plantar, especialmente soja, que também serve de alimento para gado. Com o gado existe todo o pisoteamento do solo. Então, além de destruir a floresta em si, a gente acaba minando a capacidade do solo de se renovar num tempo que seria naturalmente melhor, né? A gente acaba retardando esse tempo de ressurreição, digamos assim, de refazimento dessa natureza, né? Então, quanto mais alimentos de impacto negativo a gente come, mais a gente contribui para que a degradação continue. Então, a alimentação que seja uma alimentação sustentável, ela envolve muito mais frutas, muito mais verduras, até pela questão de não ter tanta embalagem. Uma alimentação sustentável, ela tem menos agrotóxicos, de preferência nenhum, porque o agrotóxico, ele bom, já está no nome, né? Ele é tóxico. Então, ele serve para matar pragas, que não são só pragas na nossa visão, né? E então, para matar tem que ser um produto químico forte. Ele vai danificar o solo, ele vai danificar as pessoas, as plantações, e não só de comida. A plantação de algodão é a plantação que mais leva agrotóxico no mundo, justamente por não ser um alimento. Então, eles carregam de agrotóxico. E o número de trabalhadores que morrem ou se contaminam é muito grande na indústria agropecuária. Então, realmente, a gente precisa encontrar formas que já existem, elas só precisam ser incentivadas, financiadas, apostadas. A gente precisa comprar esse tipo de produto para o mercado entender que existe, né, demanda para isso. Então, a gente precisa comprar os alimentos que sejam orgânicos, sem agrotóxico, de preferência ter uma hortinha em casa, né? A gente não vai plantar tudo, mas a gente pode plantar um alface, um tomate, né? Eu tenho o meu minhocário e eu coloco um monte de coisa lá dentro, assim, então, de fruta e verdura. E eu replantei alguns vasos faz um tempinho e tá nascendo um monte de pé de tomate. Em todos os vasos agora tem um pé de tomate junto com outro pé de alguma coisa. Então é muito interessante esse processo. Então, realmente, tudo que a gente come faz diferença, sim. Porque para fazer, por exemplo, 1 quilo de carne bovina vai 15 mil litros de água. Só para fazer 1 quilo. E essa quantidade de água é desde a irrigação, que aquele capim lá onde estava o gado precisou, até o produto final, assim. Então, é realmente um impacto gigantesco na nossa vida e no planeta, né? O tanto que a gente come e o que a gente come também. Fora que a alimentação é uma forma de cuidado. Não só com o planeta, mas conosco mesmo, né? Então, o que a gente ingere interfere na nossa digestão, na nossa disposição durante o dia, no nosso sono. Quando eu me tornei vegetariana, eu percebi a diferença. Que eu conseguia dormir melhor, eu tinha mais disposição durante o dia, eu ficava mais leve. Então, não só a alimentação traz benefícios para o ambiente, como traz benefícios para nós também, né? Então, a gente precisa realmente pensar nessa questão. E não precisa ser nada drástico, né? Assim, a pessoa pode comer carne, mas então ela pode começar diminuindo. Pode aderir, por exemplo, a segunda sem carne, ficar um dia da semana sem comer.
e assim que o organismo dela se acostuma, então ela passa a ter mais um dia, e assim vai indo sucessivamente. A gente precisa realmente ser sustentável, mas a gente também não pode se destruir no processo, né? A gente não pode se anular, a gente precisa fazer de uma forma que aquilo seja prazeroso, seja agradável, e não que seja uma obrigação. Porque se a gente transforma aquilo numa obrigação, fica pesado. E nada que é pesado se sustenta por muito tempo, sozinho. Né? Então, a gente precisa fazer que o processo seja feito de uma forma natural, gradual. E também a gente precisa se esforçar, né, na medida da nossa capacidade para conseguir atender aquele nosso objetivo. Mas se você tem um objetivo de se tornar vegetariano em 1 ano, então você pode planejar, você pode ir num nutricionista, né? Então, assim, a gente só precisa estabelecer a meta e ir caminhando um passo de cada vez até chegar lá. Se a gente se sentir confortável para agilizar o processo, ótimo. Mas se você quiser um pouco mais devagar ou der uma resvalada ali num momento, não tem problema. O que importa é a gente fazer esse processo sempre se respeitando também, né? Se respeitando o outro, respeitando o meio. Sempre tentando esse equilíbrio, mas nunca se cobrando, né? Quando a gente se cobra demais, é como se a gente colocasse um peso além do que a gente consegue suportar. Daí a gente não se sustenta. Daí tudo morre, né? Falasse nessa questão do mercado, né? Eu também sou vegetariana e eu sempre me questionei como é que os produtos vegetarianos que vêm de plantas, eles conseguem ser mais caros que a carne, que vem de um ser vivo, que tem um processo complicado, né? Isso já mostra o quanto está errado o nosso mercado, né? Sim. É que a gente tem que investir mesmo nesses produtos vegetarianos. Que quanto mais o pessoal comprar, quanto mais demanda tiver, menor vai ser o preço, né? Ou é o preço real, é esse mesmo, e a carne não está no preço real, né? Exatamente, isso que eu ia comentar. Na verdade, esses são os preços reais. Todo o resto que, na verdade, a gente consome é que não está num preço correto. A gente chama isso de externalização de custos. A indústria monta o processo de uma forma que os custos sejam tirados da cadeia para que o consumidor final não pague o preço justo por aquilo. Só que quem paga ao longo de toda a cadeia são o meio ambiente, são as pessoas que fizeram aquele produto, as comunidades de onde se extraiu aquela matéria-prima. Então, todos esses custos que estariam inerentes no produto são tirados para que o consumidor pague menos. E aí, quando a gente começa a computar os valores e colocar no preço final, parece que é caro. Mas, na verdade, aquele sim é que é o preço justo, né? E, na verdade, quanto mais próximo a gente estiver do produtor, mais barato vai ser. Por isso que é legal comprar direto do produtor na feira. Porque não existe intermediário ali. Quanto mais industrializado o produto, maior a cadeia, mais intermediários no meio. E, teoricamente, mais caro deveria ser o produto. Mas por causa da externalização de custos, isso não é. Então, realmente, a gente precisa, quando vai comprar alguma coisa, não pensar só em preço, mas pensar em valor, pensar em benefício para o corpo, em benefício para o ambiente, porque a gente mora num sistema. Então, toda a demanda que eu gero vai alimentar um determinado tipo de indústria. Se eu continuar comprando carne, vai alimentar a indústria da pecuária. Se eu continuar comprando alimento industrializado, vai continuar alimentando essa indústria. Se eu continuar comprando roupa feita de plástico, do petróleo, eu vou alimentar essa indústria. Então, a gente tem que pensar que tipo de indústria que a gente quer alimentar. Né? Uma indústria que faça mais bem ou que faça mais mal para o ambiente e para nós mesmos. Tem que se considerar Exatamente. isso também. E se a gente está pagando muito barato, né? Tem alguém pagando esse preço pra gente, né? Ele não é o dono de tudo, né? Tem alguém no meio Exatamente. dessa cadeia que tá pagando esse preço. E ainda que a cadeia esteja lucrando muito em termos financeiros, existe toda uma perda em vários outros conceitos sociais, ambientais, ecológicos, né? Inclusive para aquele próprio grupo, aquela própria empresa, aquelas próprias pessoas que estão trabalhando nisso e ganhando dinheiro no momento, né? Mas em médio e longo prazo, o planeta sente os efeitos. A gente consegue ver isso com a pandemia. A pandemia não deixa de ser um reflexo da interferência do homem no ambiente. Porque ele é um vírus selvagem, ele veio das florestas, então quanto mais se avança sobre as florestas, mais próxima a população fica desse tipo de vírus. Então vão acontecer outras. Né? É inegável isso.
Então, a gente precisa realmente tirar as lições desse processo. O que isso tudo está nos mostrando em termos de interferência humana no ambiente, em falta de harmonização entre todos os seres vivos. Então, já pegando o gancho nessa questão da pandemia, tu acha que a longo prazo vai ter uma influência dessa pandemia? Eu espero. Eu realmente espero. Eu acredito muito em mudança, né? Até quando eu estudei em ciência holística lá na Schumacher College, a gente estuda muito a questão da mudança, que as mudanças são uma única constante da vida. A gente está sempre mudando, e as mudanças são positivas. Então, meu gatinho veio dizer oi. Então, assim, a gente não pode se apegar às situações porque elas são confortáveis. A gente precisa realmente sair da zona de conforto e pensar em todo o impacto que determinadas situações causam. E o nosso normal de janeiro não é um normal 100% saudável, né? Para nós, para os seres vivos, para o ambiente. Então, a gente precisa achar um novo normal que respeite mais todos os seres vivos. Então, assim, eu realmente espero que as pessoas consigam tirar dessa pandemia lições para viver um novo normal que seja mais benéfico, mais sustentável. Então, eu realmente espero que isso aconteça. Muitas empresas, por exemplo, já estão percebendo que não precisa ter um ambiente enorme para ter muitos funcionários, porque as pessoas podem trabalhar de casa. Né? Então, a gente pode ter uma empresa com um ambiente para 50 pessoas, por exemplo, mas ter mas ter 200 funcionários, né? Porque é possível as pessoas trabalharem de casa, sim. Então, acho que algumas mudanças, elas já conseguem ser aplicadas rapidamente. E nesse momento que tem muita gente precisando de ajuda, né? Tu acha que tem como a gente aliar a solidariedade à sustentabilidade? Com certeza. Até a própria questão da definição de cuidado, né? Cuidado de si, cuidado do outro e cuidado do meio já é uma questão de solidariedade, porque a gente não está pensando só em si, a gente está pensando em todo um conjunto. E solidariedade também é uma condição em que as pessoas elas têm os mesmos direitos, elas têm os mesmos direitos de bem-estar, de ambiente, um ambiente saudável, direitos de... Ai, desculpa, que o meu gato tá me mordendo aqui. Mas é uma questão que relembra muito a fraternidade, igualdade e liberdade da Revolução Francesa. Então, a questão de igualdade entre homens diz respeito a bem-estar para todos, condições de qualidade de vida para todos. E nisso está a questão ambiental de qualidade para todos também. Então, quando a gente fala de solidariedade, sustentabilidade já é uma questão até ali dentro intrínseca, né? Quando a gente fala de que todo mundo tem que ter direito a uma vida de qualidade, de bem-estar, a gente está falando que para isso acontecer é preciso ter respeito ao meio ambiente, é preciso ter cuidado com o ambiente, para que todos os seres vivos, e eu não digo só seres humanos, né, consigam realmente ter essa qualidade de vida. Para isso a gente precisa cuidar do nosso planeta. Também o momento, talvez, do pessoal começar a ter menos apego aos objetos, né? E começar Exatamente. a doar mais objetos, né? Tu acaba, se tu doar algum objeto que tu não usa, uma pessoa não vai precisar comprar aquele objeto, né? Um objeto a menos sendo produzido, né? Também Exatamente. tem essa questão. Falar um pouquinho sobre isso? Cada objeto que a gente compra, como eu comentei antes, é um pedacinho da natureza, né? Então, a gente acaba vendo nessa pandemia, ficando mais tempo em casa, sem sair, sem consumir, que a gente precisa de muito menos. Então, a gente precisa de menos coisas para viver uma vida que seja agradável, que seja confortável, né? Que a gente realmente não precisa de tanta roupa, de tanto sapato, de tantos objetos em casa. Cada coisa que a gente compra, se é um pedaço da natureza, eu vou pensar se eu realmente preciso desse pedaço em casa, né? Será que ele não estaria melhor na natureza? Que cada coisinha que a gente compra, vai um mouse, né? Vai minério, vai plástico, vai um monte de coisa. Então, será que eu preciso ter 50 peças de roupa do mesmo modelo, né? Preciso de 50 camisetas, eu só uso uma por vez? A gente começa a
realmente prestar atenção que o consumo, sim, ele acaba sendo relativo, cada pessoa tem uma necessidade diferente, e isso é normal, afinal, cada pessoa é diferente uma da outra, mas existe, sim, um limite do que é saudável, né, em termos de consumo. A gente precisa pensar nisso, e é importante, sim, a gente ter um consumo consciente, saber entender até onde vai esse nosso limite, a nossa necessidade. Talvez a nossa necessidade, às vezes, seja muito mais em termos morais, humanos, de relacionamento, e a gente acaba focando essa necessidade em coisas materiais, na ilusão de que aquilo vai suprir, na verdade, a falta de amor, a falta de alegria, a falta de satisfação na vida, né? Satisfação pessoal, satisfação profissional. Então, realmente, a gente precisa pensar nessa questão do consumo e diminuir um pouco os consumos que a gente faz na vida, né? E não só consumo material, consumo de notícia também. Desculpa. Eu estava comentando essa questão do consumo, não só consumo de coisas materiais, mas consumo de tudo aquilo que nos preenche enquanto pessoas, porque a gente não consome só coisas, a gente consome informação, a gente consome sentimentos, emoções, tudo que a gente vê acaba tendo um reflexo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu posso escolher ver só notícia o dia inteiro. E o que isso vai me trazer de bom? Né? Que tipo de informação que eu estou lendo? Eu estou lendo informação de confiança, né? Feita por um veículo de credibilidade, ou eu estou recebendo qualquer informação pelo WhatsApp, espalhando como se fosse verdade, muitas vezes é falsidade. Então, a gente se insere numa cadeia também de informações e de muitas formas de consumo que refletem no nosso bem-estar, no nosso bom humor, nas nossas condições diárias, né? Então, realmente, a gente precisa prestar atenção não só no consumo material, mas no consumo abstrato que a gente faz da vida, né? Às vezes, a gente acaba consumindo muito lixo virtual e não percebe. A gente perde um tempo precioso nisso, né? Às vezes a gente deixa de ler um livro, por exemplo, alguma coisa muito interessante, para ficar vendo essas besteiras que estão na internet, né? Às vezes nem são besteiras, mas é em uma grande quantidade, a gente não precisa consumir tudo isso, né? Hoje a gente tem informação muito fácil por ali, né? Sim, eu acho até interessante essas redes sociais que a gente usa, né? Especialmente o Instagram, que é muito fácil só rolar a barrinha. E é incrível como a gente se perde muito facilmente nesse processo. Então, é fundamental aproveitar esse tempo de quarentena para se perceber mais, né? Para tomar mais consciência de si. Porque quando a gente está ali, a gente fica num processo quase mecânico, né? E a consciência se esvai. Então, a gente precisa retomar essa consciência de si mesmo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Né? O tempo é um bem mais precioso que a gente tem na Terra. Então, o que eu estou fazendo com isso? Essa informação que eu estou consumindo aqui, ela está sendo relevante? Ela está sendo útil? Ela está me fazendo algum bem? Ela está me fazendo pensar em alguma coisa que eu vou conseguir aproveitar depois? Que eu vou conseguir retornar para o mundo depois de uma forma positiva? Né? Então, a gente precisa estar sempre muito consciente, muito atento no nosso dia a dia para evitar cair nessas armadilhas que nos prendem em zonas quase como um cabresto, assim, né? E nos bloqueiam a visão para tudo que está acontecendo. A gente precisa retomar essa consciência de si mesmo. Então, para a gente retomar essa consciência de si mesmo, quais referências tu indicaria para que as pessoas busquem mais conhecimento sobre a questão da sustentabilidade, né? Quais autores? Ou sites? Tem alguns sites bem bacanas, assim, sobre questões ambientais, né? Tem o Conexão Planeta, tem o Projeto Colabora, tem os próprios veículos de informação, então tem as colunas, né? Ambiência do Estadão, tem as colunas de sustentabilidade da Folha também, tem outros sites. Acaba que essa temática de sustentabilidade tem um acervo muito maior em língua inglesa, né? Então, tem muitos outros veículos de fora que abordam essa questão, o The Guardian, principalmente, é um que eu gosto muito, que ele tem uma seção específica só para meio ambiente, e ela é muito forte, assim. Em termos de livro, tem bastante coisa, e eu até separei alguns que eu vou mostrar para vocês.
No momento, eu estou lendo um chamado Gaia, Alerta Final, do James Lovelock, que é o criador da teoria de Gaia, que é a teoria que diz que a Terra é um organismo vivo. Então, ela se autorregula. Então, ela vai se regulando à medida do que a gente faz e recebe, né? Nessa ideia, assim, é bem interessante. É uma série, na verdade, esse aqui é o último. Eu comecei por ele. É uma série, mas não dá para ler separadamente. Eu vou deixar o melhor para o final, tá? Que é o meu xodó. Mas vamos lá. Eu gostei muito desse aqui. Mundo Sustentável, esse é o 2. Mas o Mundo Sustentável 1, do André Trigueiro, ele é um jornalista ambiental, ele é um dos maiores jornalistas ambientais do Brasil. Ele vale muito a pena acompanhar o trabalho dele no Instagram, no YouTube, na TV, né? O primeiro desse livro aqui eu usei no meu TCC. E foi ali que eu conheci pela primeira vez o termo teoria sistêmica, essa visão sistêmica de que tudo e todos estão interligados e interconectados. E nesses 2 livros ele faz um compilado das principais reportagens que ele fez na área ambiental. Então fala de resíduos, de energia, de cidades sustentáveis, de construções sustentáveis. É bem interessante. Tem muitas questões que a gente ainda consegue absorver, né, que são muito atuais ainda. Também de uma jornalista, a Sônia Bride, que também faz muitas reportagens na área ambiental, tem o Diário do Clima, que foi uma reportagem do Fantástico que ela fez faz algum tempo. Ela e o marido, eles percorreram vários lugares do mundo para comprovar e mostrar que as mudanças climáticas existem, que o aquecimento global é real e que ele provoca mudanças no nosso planeta. É muito interessante também. Tem em formato até com o DVD dos episódios. Esse livro aqui, A Sexta Extinção, ele abre a cabeça. Ele é muito bom. Porque ele fala como a espécie humana está provocando, acelerando, intensificando o que seria a sexta extinção das espécies no planeta. Já aconteceram outras 5, uma delas foi dos dinossauros, que acho que é as que as pessoas mais lembram, né? E ela, a jornalista, ela também foi para vários lugares do mundo para mostrar como espécies estão desaparecendo. É muito interessante mesmo, ela tem uma linguagem muito didática, é bem fácil de ler esse livro. E aí eu queria me aprofundar nessa questão da visão sistêmica que o André Trigueiro aborda no livro dele, e aí eu fui para o Fritjof Capra. O Capra, ele é um físico austríaco e ambientalista. Ele foi o primeiro a unir a física com a questão espiritual do Oriente e fazer uma conexão. Então, ele vai muito na questão dessa física nova, né? Aqui ele fala sobre a física moderna, né? Então, ele faz um paralelo da física moderna e do misticismo oriental. Foi o primeiro livro dele. E aqui é bem interessante porque a gente consegue entender essa relação, especialmente da física quântica. O que diz a física quântica que emergiu nesse século, né? Que se desenvolveu nessas últimas décadas e que tem muito a nos ensinar. É muito, muito interessante mesmo. Ele tem um livro também só sobre visão sistêmica. Ele é um autor que fala muito mesmo sobre visão sistêmica. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro esse autor. E por fim, o meu xodó é o Walden. O Walden ou A Vida nos Bosques. Ele foi escrito por Henry David Thoreau no século XIX, nos Estados Unidos. O Thoreau era uma pessoa que vivia na cidade, né? E ele vivia em Concord, Massachusetts, e ele deixou a cidade para construir a própria casa na floresta Walden, que tinha ali nos arredores da cidade. E esse livro conta toda a vida dele, é uma biografia, né? Ele conta toda a experiência que ele teve em buscar os materiais, em construir a própria casa, em sobreviver por 2 anos, 2 meses, 2 dias, como ele conta na floresta, e essa retomada da vida urbana. Então, é muito interessante, até para a gente, assim, colocar em perspectiva a nossa própria vida. Não precisa todo mundo agora ir morar no meio da floresta, até porque não vai ter floresta suficiente para todo mundo morar nela, né? Mas a ideia é que a gente consiga mudar a forma de ver a nossa própria vida, como que as nossas ações interferem no ambiente, E por ambiente eu digo não só a floresta, porque tudo é ambiente. Onde a gente está é ambiente, né? O planeta é um grande ambiente.
Então, a nossa casa é um ambiente. Então, assim, é interessante para a gente refletir a nossa forma de vida no planeta Terra, o que a gente pode melhorar em termos de consumo, em termos de relações humanas. É muito interessante mesmo, eu recomendo esse livrinho. Não sei se dá para ver bem porque tem muita luz, né? Mas ele tem várias edições e é muito bom mesmo. Ele até fala sobre como ele ficou muito tempo sozinho na floresta, ele comenta muito sobre essa questão de relações humanas, de isolamento. Em época de quarentena é bom ler isso sobre isolamento social. Ele até comenta que às vezes a gente se sente muito mais isolado estando perto de pessoas do que se estivesse num outro planeta, né? Porque o que conta não é a distância física, mas a distância sentimental que a gente se põe entre outras pessoas, né? A própria questão da tolerância, da intolerância, no caso, é um exemplo. Quanto mais intolerante a gente é, mais distante a gente se coloca das outras pessoas, né? E a gente precisa entender que, assim como eu tenho direito à minha opinião, o outro tem direito à opinião dele. Então, as pessoas precisam se ouvir, precisam conversar, precisam entender umas às outras. Acho que isso é um ponto bem importante, assim, para a gente trabalhar em termos de vida em sociedade, né? Tolerância. Que a gente mais está precisando agora, né? Exatamente. Palavra-chave. Então, Lê, eu vou dar uma lidinha agora no YouTube, né? Ver se a gente tem perguntas. Estão te parabenizando, tem bastante gente dando parabéns, ótimas dicas, Obrigada. Letícia, precisamos nos esforçar para mudar. A Pamela falou, Lê, você sempre foi uma inspiração para mim, continue inspirando pessoas, o mundo precisa de mais pessoas assim. Obrigada, Pan. Adorei o vídeo da panqueca. Então, tem uma pergunta aqui. Como despertar nas pessoas a reflexão de que os animais são vidas e não apenas produtos disponíveis na prateleira? Olha, eu acho que a forma mais fácil, inclusive eu conversando com pessoas que se tornaram vegetarianas, elas começaram pelo próprio bichinho de estimação. Porque elas viram, se elas tinham um cachorrinho, um gatinho em casa, elas tratavam aquele bichinho como um membro da família, né? Que é um membro da família. Então, por que existe uma diferenciação para a vaca, para o porco, né? Para a galinha? São todos animais. São todos seres vivos que merecem estar vivos simplesmente porque eles existem. É a ideia do valor intrínseco da vida. As coisas, os animais, os bens naturais, eles não estão à disposição do homem no planeta Terra. Né? Eles estão lá para uso de todos os seres vivos. Então, a gente pode viver de uma forma saudável, bem, que não interfira na qualidade de vida de outros seres. Então, é importante pensar isso, que quando a gente vive, a gente gera esse impacto nos outros. E que tipo de impacto que você quer gerar? Então, assim, eu não me sinto à vontade nem confortável de comer outros animais. Então, a questão ambiental foi a primeira que me levou a ser vegetariana. E eu acho que a partir do momento que você realmente percebe os outros seres, eu olho para cá porque aqui tem a minha janela e tem uma árvore aqui na frente, graças a Deus, eu espero que nunca cortem, e ela vive cheia de passarinho. E é uma delícia a gente, sabe, parar às vezes no dia e ficar ouvindo o canto dos passarinhos e entender que cada ser vivo tem a sua função no planeta Terra, tem o seu papel para o equilíbrio. Quanto maior a diversidade, maior a resiliência do planeta, né? Mais a gente aguenta. Então, essa ideia de que o ser humano pode dispor de qualquer ser vivo ou bem natural ao seu bel prazer, sem pensar nas consequências, é uma ideia falsa, né? Ela é totalmente falível, ela não se sustenta por um longo tempo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue se permitir olhar o outro ser e ver naquilo ali mais do que um objeto, né? A gente já dá o primeiro passo nessa conscientização. E assim, como eu falei antes, não precisa ser, e não é recomendável que seja brusco esse processo, mas ele precisa ser feito, né? Então, a pessoa pode ir fazendo aos pouquinhos, mas tendo essa noção de que é importante sim pensar no outro ser vivo como um ser vivo que tem direito à vida e que não está ali como um objeto, né? Com certeza. Lê, tu poderias falar um pouco sobre o kit lixo zero?
que tu sempre levas sim. contigo? Sim, claro. Eu carrego na minha bolsa sempre um kitzinho lixo zero com talheres, que eu peguei aqui de casa mesmo, um canudo de vidro ou um de metal também, o meu marido tem um, eu tenho um guardanapo de pano e um copinho retrátil. Então ele abaixa, né? Ele fica bem pequenininho. E eu também tenho uma xícarazinha pequenininha, existem vários modelos hoje. O legal desse kit é que ele permite que a gente faça refeições na rua sem gerar nenhum material descartável. O que a gente precisa descartar é a ideia de descartável, porque não existe nada descartável no planeta, né? Tudo fica aqui. Então, todo lixo fica aqui. E nós, como seres da natureza, a gente precisa incorporar mais a ideia de que tudo se transforma. Não existe resíduo na natureza, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O ser humano é o único que consegue gerar um material que não se aproveita. E poderia ser aproveitado o plástico, que é o descartável, o copo de plástico, o talher de plástico, o pratinho, o guardanapo, são todos materiais que são aproveitáveis, podem ser reciclados, podem ser compostados. O problema é que muitas vezes não se faz isso, não existe um sistema de reciclagem naquela cidade, ou então o sistema que existe não suporta aquela capacidade que as pessoas mandam para lá. Então, o máximo que a gente conseguir reduzir de lixo, que é aquilo que a gente não aproveita, e também de resíduos sólidos, porque eles nem sempre são reciclados, é importante. E o kit lixo zero ajuda muito nesse processo. Inclusive, tem um vídeo da Lê que a gente postou ontem no Instagram e no Facebook da Semas, né? Que é o Semas com 2 M's, @Blumenau. E que ela mostra esse kit, é um vídeo bem bacana. Se vocês puderem ir lá dar uma olhadinha, eu acho que esclarece bastante também. Isso, verdade. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. O kit lixo zero é uma boa dica para a pessoa começar, né? Aquele primeiro, o que eu faço para começar a ser sustentável? Montar o seu kit é uma boa ideia. Então, mais uma pergunta aqui, Lê. Como tirar a carne do prato? Começar a pensar na vida e no sofrimento deles e tentar a mudança para todos os diversos alimentos disponíveis. Uhum. É aquilo que eu comentei antes, né? De começar realmente a tira um dia da semana, né? Tira uma refeição e começa a inserir outras formas. Nossa, mas quantas vezes eu já ouvi isso? Mas tu consegue repor a proteína? Ai, meu Deus do céu, sim, é possível. Então, assim, e não é difícil. O que a gente precisa é realmente fazer uso de todos esses alimentos ricos que a nossa Mata Atlântica nos dá, sabe? Então, realmente ter uma diversidade, assim como a biodiversidade é essencial para a resiliência do planeta, a diversidade de alimentos é fundamental para a nossa saúde. Então, a gente precisa realmente ter uma vasta diversidade de frutas, de verduras, de grãos. E eu como basicamente feijão, arroz, couve a semana inteira e eu me sinto super bem com isso, sabe? Assim, realmente eu me sinto disposta com saúde. Não precisa de muito, é importante a gente variar, claro. Então, eu acho que isso é fundamental, é você reduzir a quantidade de carne e, ao mesmo tempo, ir aumentando a quantidade desses outros alimentos, né? Vegetais, verduras, frutas, fazer essas combinações, as combinações são muito importantes também. É legal pesquisar nesse processo, então, olhar sites, né, de culinária, comprar livros de culinária que tem as receitas já pensadas para isso. Isso é bem bacana também. E uma coisa que eu sempre repito, eu acho que tu já deve estar cansado de me ouvir falar também, que o ser humano é um ser de hábitos. Então, tudo é hábito na nossa vida, absolutamente tudo. Eu não gostava de uvas passas, eu não gostava de ervilha, eu não gostava de, sei lá, alcaparras. Vários alimentos, cogumelo, champignon, que hoje eu amo. E foi questão, assim, de comer algumas vezes, sabe? Então, eu vou me permitir comer algumas vezes e ver se eu gosto. E um exercício que eu fiz para isso foi pegar eu não gostava de ameixa seca, por exemplo, hoje eu também adoro. E o exercício que eu fiz, que eu achei interessante, foi pegar acho que foi com uma ameixa. Eu coloquei na boca, eu fechei o olho e eu fiquei um tempo com ela na boca, assim, e fui mastigando devagar para realmente tentar entender o que eu não gostava da ameixa seca. Qual era o componente dela que eu não gostava? E fazendo isso, eu consegui perceber outras coisas que ela trazia de bom.
E comendo isso ao longo do tempo, me permitindo comer mais vezes, eu fui acostumando com aquele gosto e fui gostando. Então, realmente, a gente é um ser de hábitos, a gente precisa sair da zona de conforto, se permitir explorar coisas novas, né? E se adaptar a um novo normal, que é o nosso novo normal de hoje, né? Isso, a gente fazendo isso, a gente vai conseguir melhorar a nossa alimentação, com certeza. É que tu falou da feira, né? E a feira é um ótimo lugar para isso, porque tem uma diversidade muito grande de coisas, tem vários tipos de feijões diferentes, então várias coisas que dá para colocar no prato da pessoa, né? Sim. E várias coisas diferentes. E o legal da feira é que a gente consegue conversar com o produtor e ele dá várias dicas de como cozinhar o alimento, qual a melhor forma de comer, qual o melhor alimento para determinado problema que a gente está sentindo. É muito legal. Então tem esse contato humano na feira que eu acho fundamental, assim, sabe? Uhum. É muito rico. A gente pode passar um mês inteiro na feira. Normalmente o orgânico na feira ele também vem desembalado, né? Que esse é um problema que a gente tem no mercado. Normalmente o que é orgânico no mercado, para separar do que não é orgânico, ele vem no isopor ou no plástico, né? Então a gente tem esse problema e na feira não, tu consegue orgânico sem embalagem nenhuma, né? Isso é que é a melhor parte. Daí a gente pode trazer para casa na nossa própria sacola de pano, né? Na sacola reutilizável, enfim. É bem melhor. Já são 2 problemas a menos, ó. A questão da alimentação com veneno e do lixo. Deixa fora do prato. Então, deixa eu. Parabéns, Letícia. Parabéns. Obrigada. Muito rica e esclarecedora as suas falas, gente. Excelente entrevista. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Essas são as perguntas que a gente tem. Legal. Então, eu acho que é isso, né? Tu queres fazer mais alguma consideração aí para finalizar? Quero agradecer, né, o espaço, agradecer as pessoas que estão participando agora. Quem quiser, quem vir a ver depois o vídeo também, obrigada pela atenção. E eu sugiro, assim, que as pessoas realmente comecem a prestar atenção, né? Prestar atenção em si, prestar atenção no outro, no meio, que a partir desse contato de atenção a gente vai começar a surgir muitas coisas, assim, as pessoas vão realmente começar a perceber tudo que elas podem mudar, que elas podem melhorar no seu dia a dia, em vários aspectos. Legal, então. Eu agradeço aqui a presença da Letícia. Agradeço ao pessoal da... Eu acho que a Michelle colocou tem mais uma pergunta do chat. aqui. Vamos ver. Tem mais uma pergunta. Então, poderia dar dicas para separação dos resíduos em condomínios, casas? Blumenau tem empresas para reciclagem de material diversos? Onde descartar os materiais tóxicos, por exemplo? É bem interessante essa pergunta. Eu sempre gosto de trabalhar com a questão de que a gente composta orgânico, né? Então vamos separar o orgânico para compostagem. É muito simples, cada um ter a sua composteira em casa, seu minhocário no apartamento, dá para fazer um minhocário de condomínio também. Se os condôminos não quiserem ter um específico, dá para fazer de condomínio. Eu aqui no prédio estou implantando aquele programa de recicláveis da TerraCycle. A TerraCycle é uma empresa que recicla resíduos de difícil reciclabilidade. Então, agora no Brasil, a gente tem programas de esponja de lavar louça, de brinquedos, de instrumentos de escrita, lápis, caneta, borracha, enfim, de cápsulas de café. E aí, o que eu estou fazendo é implantando caixas aqui no nosso cantinho dos resíduos, né? Que o nome é residuário. Então, nesse fim de semana, a gente já colocou prateleiras, colocou algumas caixas. Então, a gente tem agora, no momento, para instrumentos de escrita, para as esponjas, pilhas e baterias e para as cápsulas de café. E é importante a gente separar isso, porque a gente consegue dar o destino correto. Esses que seriam os resíduos especiais, né? Então, tem as lâmpadas também. Lâmpadas, pilhas e baterias a gente consegue levar na maior parte dos mercados que eles aceitam e também nas próprias lojas que vendem, por conta da logística reversa prevista na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente consegue, enquanto consumidor, levar de volta na loja as lâmpadas que a gente comprou para a loja dar um destino correto, né? Voltando lá para a indústria. É importante também, em casa, deixar os resíduos o máximo possível secos e limpos e organizados, né? Então, amassar o que der para amassar em termos de embalagem, né? Amassar garrafa,
deixar papéis inteiros, sem picotar, sem fazer bolinha, porque a gente tem que pensar que se a gente quer que esses materiais sejam aproveitados, eles precisam chegar em um bom estado lá na cooperativa. Então, é interessante a gente tentar separar em casa, né? Deixar tudo limpo, seco, para um não contaminar o outro e conseguir organizar os papéis. Eu coloco sempre papéis separados, então eu coloco papéis em caixas de papel, eu coloco todos os plásticos juntos, eu coloco os metais juntos também, para facilitar lá quando chega na coleta. Né? O vidro é muito importante que ele esteja numa caixa também separada, fechada, escrito vidro, né? Para a pessoa identificar e não se cortar. É bem alto o número de catadores, de profissionais que se machucam com vidro, porque ele não é bem acondicionado. Então, nada de assim, colocar o vidro junto com os outros materiais que não vai dar certo. Ele vai quebrar, ele vai machucar, então não é interessante. Existem muitas cooperativas ou empresas em Blumenau que coletam materiais específicos. Então, tem a Reciclin, que pega materiais eletrônicos, é só a gente ligar, eles vêm buscar, eles pegam lâmpadas fluorescentes também. Tem a Reciclagem Saturno, que pega isopor, então a gente leva o isopor lá, tanto o isopor de embalagem de comida, quanto o isopor de armazenamento, né, de condicionamento, de eletrônicos, enfim, eles pegam esse isopor e mandam para uma empresa de reciclagem de isopor em Joinville, que é a Termotécnica. Então, esse é um ponto de coleta oficial aqui em Blumenau, a gente pode levar lá. O que mais? Óleo de cozinha usado também, os mercados aceitam. Tem geralmente um postinho para coletar o óleo de cozinha em alguns mercados. O que mais é para falar dos resíduos? Acho que é isso, né? Não sei se consegui responder todos eles ali. É importante em relação aos resíduos especiais, especialmente lâmpadas, pilhas e baterias, não colocar no lixo comum, né? Na coleta comum e nem na coleta seletiva, porque realmente eles são tóxicos, esses contaminam. A mesma coisa com os eletrônicos. De eletrônicos, também existem pontos de coleta em Blumenau, tá? É da empresa Widu, de Florianópolis. E se eu não me engano, hoje tem 2 pontos de coleta. Tem na CIB, tem na Fundação Fritz Miller. Então, é um programa bem legal também que a gente consegue levar. O bom de Blumenau, por ser a terceira maior cidade do estado, tem uma infraestrutura bacana, assim, para essa questão de reciclagem de resíduos. E é importante a gente ir atrás dessas outras empresas, porque a cooperativa de reciclagem vinculada ao município não consegue absorver tudo e nem todos os tipos, né? A Cooper Reciblu recebe mais os recicláveis que a gente comumente gera, que é plástico, metal, vidro. Então, é importante a gente ir atrás dessas outras empresas e indústrias para conseguir dar o destino correto para a maior parte dos nossos resíduos em casa, né? De preferência para todos eles. A gente tem mais perguntas aqui. Meus 2 filhos são jovens hoje, mas uma dica importante é começar a pensar diferente enquanto os filhos são pequenos, inserindo para eles essa ideia de uma nova maneira de se alimentar. Se eu pudesse, eu voltaria atrás do tempo com essa consciência da maneira certa de se alimentar. Não é uma pergunta, né? É uma consideração, mas com certeza, né? Se a pessoa começa já desde criança, se ela tem essa influência dos pais, ela vai ser muito mais fácil para ela ser um adulto diferente, né? Com certeza, com certeza. Mas não é porque a gente não teve essa inclinação, digamos assim, essa orientação enquanto criança que a gente não pode mudar, né? Nós somos prova disso. A gente foi mudar lá com já mais jovem, né? Já passando de adolescente. Então, assim, a gente sempre tem essa possibilidade de mudar. Até eu lembro que eu comentava quando eu estava na educação ambiental aí na SEMAS, que não basta só educar crianças, é preciso reeducar adultos, porque as crianças pegam os exemplos dos adultos. Então, se a gente não se reeduca, que exemplo que a gente vai estar passando? Né? Então, é sempre importante ter essas duas frentes. Exatamente, né? Não é porque é mais fácil educar a criança que o adulto não pode mudar, né? E a gente ouve muito essa frase. Letícia sabe, a gente ouve muito na educação ambiental que não adianta, a pessoa mais velha ela já está estragada, né? Ou é o mais jovem que você tem que cuidar. E não é bem assim, né? A gente discorda disso. Sim, com certeza. A gente não... Eu acho que não dá para determinar as coisas nesse sentido, porque a pessoa tem livre-arbítrio, né? A gente escolhe o que a gente quer fazer da vida. Então, a gente pode escolher mudar, sim, com certeza. Ainda mais quando a gente entende que essa mudança é benéfica, né? Ela só traz benefícios para nós mesmos e para os outros. Certeza. Parabéns, Letícia. Você é fantástica.
Bastante elogios aqui. Ai, que bom, o pessoal tá gostando. Ela tá Fico gostando feliz. bastante. Lembrando que esse vídeo ele continua, né? Ele vai ficar no YouTube ali, então se vocês, o pessoal que está assistindo, se quiser repassar para mais gente assistir, né? Quanto mais gente tiver acesso a esse vídeo, melhor, né? Uhum, com certeza. Então Eu a vou gente colocar espera no mais. meu YouTube também, né? Então vai ter É, bastante. Não vai não se sei se a perder o gente... vídeo. não, o vídeo vai ficar, o vídeo permanece. Quem não conseguiu assistir, consegue assistir depois. Eu não sei se a gente espera mais um pouquinho para ver se tem mais perguntas. Pode ser? Vamos esperar mais um pouquinho só para ver se vem mais perguntas. É um tema que, se a gente puder, fala o dia inteiro, né? Tem bastante assunto. Quando a gente não estava na sala de aula, a gente estava conversando sobre educação ambiental fora dela. Exatamente. E o pessoal tem muita dúvida ainda. A gente percebe que, principalmente em relação aos resíduos, o pessoal tem muita dúvida. Não está esclarecido ainda para a população em geral. E é normal isso porque é um sistema que muda muito rápido, né? Então, uma hora pode, uma hora não pode tal resíduo, uma hora aceita, uma hora não aceita, limpa ou não limpa, né? E assim, é importante limpar por causa da questão humana, principalmente, né? Das pessoas que vão mexer com o resíduo depois. É bem interessante pensar em todos esses aspectos. É uma questão que também varia conforme município, né? Então, às vezes, o município vai aceitar determinado resíduo que o outro não vai. A gente tem até municípios que não têm reciclagem, né? Não tem o sistema de reciclagem ainda. Esse Brasilzão é muito diferente, né? Muito, muito. Especialmente na região norte, o sistema de reciclagem ainda é bem precário lá, né? Então, existem poucas empresas de reciclagem de vidro, por exemplo, no Brasil. É mais na questão do Sudeste, Rio, São Paulo, né? Então, assim, não existe uma indústria, não existem indústrias que consigam absorver toda a demanda que a gente tem hoje de resíduos, né? Por isso que é importante diminuir a quantidade que a gente gera o máximo possível para conseguir ajudar essa cadeia, né? Blumenau precisa de mais ações nesse sentido. Blumenau para o futuro, tem vários comentários. Eu acho que não vem mais perguntas. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Quer falar mais alguma coisa para finalizar, né? Eu agradeço e espero que a gente siga assim, cada dia fazendo uma coisinha melhor para o mundo. Então tá bom, eu agradeço muito a presença da Letícia aqui. Eu acho que foi um tema muito esclarecedor, né? Foi uma live muito bacana. Quero lembrar o pessoal que o Junho Verde continua. A gente vai ter mais lives, tem algumas lives no calendário, se vocês acompanharem, né? Vocês conseguem acompanhar o calendário do Junho Verde no site blumenau.sc.gov.br/Junho Verde, tudo junto. Lá tem o calendário, vocês podem baixar, tem uma série de ações bacanas, né? E é isso, eu agradeço de novo o pessoal da Anvi, né, que a Bill que concedeu esse espaço pra gente, que deu toda uma assistência. E agradecer a presença de quem assistiu aqui, né? Muito obrigada. Então tá bom, até mais, gente. Joia, até mais. Obrigadão, beijo.